As propriedades periódicas mostram algumas propriedades que se repetem ao longo dos períodos da tabela periódica. É importante a gente ressaltar que a tabela periódica não foi feita para ser decorada. Ela é uma tabela que você pode consultar a qualquer momento que você precisar. Você precisa diferenciar as principais características dos elementos químicos para que essa consulta seja bem sucedida. Então, você não precisa decorar, mas precisa interpretar os dados que estão ali. Sobre as propriedades periódicas, a gente vai falar aqui das 4 mais importantes. E eu vou começar falando do raio atômico. Vamos considerar que os átomos de cada elemento químico são conforme estabeleceu Dalton. Eles são uma bola, uma esfera maciça e indivisível, certo? A gente sabe hoje que existe um núcleo no centro dessa esfera, então eu vou representar esse núcleo aqui. A distância entre o núcleo e o último elétron na camada de valência, o último elétron da última camada, é conhecido como raio atômico. Então é como se fosse o raio da minha esfera, já que nós estamos considerando os átomos como esferas, conforme propôs Dalton. Então existem aqueles elementos químicos que são esferas menores, e existem aqueles elementos químicos que são esferas maiores. E qual que é a relação de todos os elementos químicos? Qual é aquele que tem a maior esfera? Ou seja, qual é o maior elemento químico? O maior elemento químico é o frâncio. Na tabela periódica, essa propriedade de raio atômico, ela cresce de cima para baixo e da direita para a esquerda, sendo os elementos que possuem maior raio atômico esses que estão localizados aqui, próximo ao frâncio, e sendo o próprio frâncio o elemento de maior raio atômico. A eletropositividade, nossa segunda propriedade periódica, pode ser conhecida também como caráter metálico. E significa a propriedade que um átomo ou elemento químico tem de doar elétrons. Vamos relembrar que a principal característica dos metais é de doar elétron. Então, seu caráter metálico significa a possibilidade, a probabilidade de ele doar elétrons com maior facilidade. O elemento químico que tem maior possibilidade de doar elétrons, que tem maior caráter metálico, é também o frâncio. Então, essa é uma propriedade que cresce ao longo da tabela periódica da mesma forma que o raio atômico também cresce, de cima para baixo e da direita para a esquerda na tabela periódica, sendo os elementos que estão localizados aqui mais próximos ao frâncio aqueles que têm maior eletropositividade ou maior caráter metálico, aqueles que vão doar elétrons com maior facilidade, e sendo o próprio frâncio o elemento mais eletropositivo da tabela periódica. Nossa terceira propriedade periódica, e talvez uma das mais importantes que você vai ver na química, é a eletronegatividade. Esse palavrão significa a capacidade que um átomo tem de capturar elétrons de outro átomo. Essa propriedade é muito importante porque mostra pra gente algumas propriedades que os átomos têm que nos fazem entender as ligações químicas, ou seja, por que há necessidade de um átomo se ligar ao outro para formar a molécula, para formar os compostos químicos. Explica também a geometria de uma molécula, por que algumas moléculas têm um átomo posicionado na frente, outras têm um átomo posicionado atrás, porque é parecido com a pirâmide ou porque é parecido com um ângulo. E explica também a polaridade de uma molécula. Por que alguma molécula ela é mais solúvel em água e por que não é tão solúvel em óleo? Ou se tivesse um contrário, que seja mais afim do óleo e menos afim da água. Todas essas propriedades das substâncias são explicadas por meio dessa propriedade periódica, conhecida como eletronegatividade.
É uma propriedade que você vai ver ao longo do estudo da química e que vai estar presente em muitos momentos no seu estudo. A eletronegatividade, então, é a capacidade que um átomo tem de capturar um elétron de outro átomo. Ele vai roubar um elétron de outro átomo. E quais são os elementos químicos mais eletronegativos na tabela periódica? Com exceção dos gases nobres, essa família dos gases nobres vai ser excluída dessa propriedade. Isso porque eles já têm 8 elétrons na camada de valência. Dessa forma, não precisam capturar elétron de ninguém. Então, a gente vai considerar a eletronegatividade como até a família 17. E os elementos mais eletronegativos são aqueles que estão ali, próximo ao flúor. Sendo o flúor o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Essa é uma propriedade que cresce diferente do raio e da eletropositividade, porque ela cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima. Então, sendo os elementos que estão aqui nessa região superior à direita, os elementos mais eletronegativos. É comum que em algumas questões de vestibular, ou em algumas provas, ou alguns processos seletivos, você não tem uma tabela periódica para consultar. É o caso do Enem. Mesmo assim, você precisa saber quais são os elementos mais eletronegativos para entender todas aquelas propriedades que eu te falei antes. E como fazer, então, para lembrar dos elementos mais eletronegativos? Eu vou te contar uma historinha que vai facilitar demais a sua lembrança, que é o seguinte: fui ontem no clube, briguei e saí carregado para o hospital. Essa é a ordem dos elementos mais eletronegativos da tabela periódica, ou melhor, os mais eletronegativos estão aqui, localizados no comecinho da minha historinha, e os menos eletronegativos estão aqui, localizados no final. Eu diria que esses aqui são os principais elementos da tabela periódica que você precisa saber a eletronegatividade deles. Então, sendo o flúor o mais eletronegativo, dentre os principais, e o hidrogênio o menos eletronegativo, dentre os principais. Outra propriedade muito importante das propriedades periódicas é a energia de ionização. A energia de ionização refere-se à energia que é necessária para a retirada de um elétron de um átomo em estado gasoso e que seja também monoatômico, ou seja, tem que estar sozinho ali, não pode fazer parte de uma ligação. Então, a energia necessária para a perda de um elétron. Quais são os elementos químicos que precisam de maior energia para perder um elétron? Assim como a propriedade da eletronegatividade, os elementos de maior energia de ionização são esses que estão localizados aqui no canto superior direito. A energia de ionização é a propriedade que cresce da esquerda para a direita, sendo os elementos que estão mais próximos desse ponto, aqui no caso o hélio, ou flúor, ou neônio, os elementos que precisam de mais energia, precisam de maior energia para a perda de um elétron. Sobre essa propriedade, é importante ressaltar que você pode, aliás, o átomo pode perder 1, 2, 3, 4, e quanto mais elétrons você perder ao longo do átomo, maior será a energia de ionização, maior será a energia necessária para a perda desse elétron. Então, a energia de ionização para perder 1, ela vai ser menor que a energia de ionização para perder o segundo, que vai ser menor que a energia de ionização para perder o terceiro, e assim sucessivamente.